Como é bom estarmos aqui para orar juntos e meditarmos naquilo que o Senhor tem para nos revelar nesse momento. Por isso, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no botão inscrever-se aqui abaixo. Eu quero orar por você, mas antes de orar, vamos para a palavra do Senhor. Eu quero falar hoje sobre lutando contra os demônios. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os demônios, eles são seres espirituais da maldade. Eles eram anjos, porém foram expulsos do céu por se rebelarem contra o domínio de Deus. E deram ouvidos e foram enganados por Satanás, que mentiu e contaminou a terça parte dos anjos que haviam no céu. E esses anjos se tornaram demônios. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou para si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Apocalipse 12, versículo 3 e 4. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu, que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14. Os demônios são seres invisíveis, porém reais. E o motivo por a maioria das pessoas não terem realidade da existência deles é porque a grande maioria das pessoas vivem mais conscientes na carne do que conscientes no espírito. O mundo físico é contrário ao mundo espiritual, e nele nós só acreditamos no que vemos, sentimos ou tocamos. Mas em uma manifestação espiritual, eu já vi pessoas manifestadas por demônios se contorcer e agitar com violência o corpo da pessoa possuída. Eles fazem isso porque se sentem incomodados pela luz de Deus. A luz representa o poder, o conhecimento. Os demônios habitam nas trevas, por isso eles têm o poder de exercer influência ou até mesmo controlar a vida de alguém que também está nas trevas. Estar em trevas significa não conhecer a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é lâmpada que te mostra o caminho certo na vida. Isso está em Salmos 119, versículo 105. Aonde o crente em Jesus anda, ele deve ser luz para esta terra, e assim o diabo não poderá tocá-lo, mas fugirá dele. Pois os demônios temem realmente é a palavra de Deus. Demônios não querem se manifestar, eles se escondem. Geralmente, quando um demônio se manifesta, ou é porque está bastante à vontade em um ambiente de trevas, ou por algo que está o incomodando. Logo que Jesus entra em uma cidade chamada Gadara, um homem manifestado por demônios se incomoda com a sua presença. Isso está em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Então existem alguns alimentos de demônios. Os demônios, eles se alimentam de fraquezas, como por exemplo, medo, ódio, inveja e várias outras fraquezas humanas. Pois eles tentam nos atingir aonde somos mais fracos e possuímos menos conhecimento. Trevas representa ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Satanás é um príncipe das trevas que opera nesse mundo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Uma vez que fazemos aliança com Deus, recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Somos resgatados do reino aonde o diabo opera domínio sobre nós e somos inseridos dentro do reino espiritual. A Bíblia usa 3 termos quando se refere a reino. O primeiro termo é reino das trevas. O segundo é reino de Deus e o terceiro é reino dos céus.
O reino das trevas é o mundo onde os demônios operam escondidos aqui na terra. Esse não é o inferno. Os demônios não comandam o inferno como algumas pessoas imaginam. O inferno é o lugar espiritual para onde as pessoas que morrem sem receber Jesus Cristo como Salvador, elas vão. Inferno é a ausência total de Deus e céu é a plenitude de Deus. O lugar para onde os cristãos vão após a vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento. O reino de Deus é o mundo espiritual aqui na terra, aonde Deus se manifesta e se revela ao homem. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo de número 20. Já o reino dos céus é o lugar para onde vamos quando Jesus voltar e nos arrebatar. Então iremos para o céu e seremos por ele levados de forma definitiva para o seu reino, o reino dos céus. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Os demônios também se alimentam de pecados sexuais. O sexo foi feito por Deus para a procriação e proporcionar prazer e saúde ao ser humano dentro do âmbito do casamento. Há alguns ignorantes que estão ensinando errado. Dizem que o sexo veio do diabo e em nenhum lugar na Bíblia está escrito isso. O diabo, porém, tenta corromper o que Deus criou, fazendo o homem perverter a sua moral, pois a Bíblia fala também sobre pecados sexuais. Vocês não sabem que aquele a quem se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual, pois todos os pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 ao 18. Por isso muitos cristãos têm sido atacados nessa área. E é importante falar sobre esse assunto, porque pessoas me perguntam sobre isso. Irmãos dizem que já foram tentados enquanto dormiam. A minha resposta é sempre a mesma: alimente a sua mente com as coisas que edificam o seu espírito. E mesmo que você tenha um sonho ruim ou venha a pecar, ignore isso e olhe para Jesus. Continue orando, lendo a palavra de Deus e louvando o Senhor. Pois o propósito do diabo é te distrair e tirar os seus olhos de Jesus. Siga firme, não desista nunca. Você tem a mente de Cristo e ele já venceu o pecado, e nele você é mais do que vencedor. Existem casos mais sérios onde os pecados sexuais só são resolvidos por meio de jejum, e esse, se for o seu caso, você pode estar preso em um laço de iniquidade, como a prostituição, como a pornografia ou a fornicação e outros pecados sexuais. Lute contra isso através dessas 3 chaves: oração, jejum e a palavra de Deus. Para você ter um plano de ação que pode transformar a sua vida, faça um jejum de 21 dias e durante esse jejum ore, coloque louvor e leia a palavra. Se precisar entender melhor sobre o jejum, solicite um artigo que eu tenho em PDF através do WhatsApp 74981157123. A Bíblia também não nos aconselha a falar com os demônios. Jesus jamais ensinou que devemos fazer isso, e em alguns momentos em que ele o fez somente para ensinar acerca do mundo espiritual. Mas na prática, Jesus simplesmente diz para eles: cala-te e saia desse homem. Isso está em Marcos capítulo 1, versículo 25. O diabo é o pai da mentira.
Por isso, não precisamos ouvi-lo, não precisamos entrevistá-lo ou perguntar o que ele veio fazer aqui, pois a Bíblia já tem essa resposta. Em João 10,10 está escrito: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como expulsar os demônios? O uso da fé com autoridade e unção quebra totalmente a força maligna. O uso da palavra de Deus é uma ótima chave para quando o diabo vem, por meio de tentações, induzir o crente a pecar. Por isso é importante conhecer a palavra, pois como iremos falar ou praticar aquilo que não conhecemos? Jesus usou a palavra para confrontar o diabo na tentação no deserto. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 1. Estar perto da palavra, da Bíblia, é estar perto de Deus. Conhecer a palavra é conhecer a Deus. Com autoridade, o primeiro passo a se fazer é ordenar ao demônio que ele está amarrado em nome de Jesus. Logo, ele entenderá que a autoridade e a unção para expulsar está sobre você. Fazemos isso porque em locais públicos nem todas as pessoas estão revestidas de poder e autoridade. E esses demônios, eles podem tentar ferir ou machucar alguém. Em seguida, mandamos embora ele ou eles, se for tratado de legiões. E precisamos ser firmes na palavra, e se for preciso falar mais de uma vez, pois até mesmo Jesus fez isso. Quando viu a Jesus, o homem deu um grito, se ajoelhou diante dele e disse em voz alta: o que o Senhor quer de mim, Jesus, Filho do Altíssimo Deus? Eu lhe suplico que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus já tinha mandado o demônio sair do homem, pois por muitas vezes tinha se apoderado dele. Lucas capítulo 8, versículo 28 ao 29. Há certos demônios, como por exemplo legiões, que saem apenas através do jejum e da oração. Vou dizer o porquê. O jejum nos faz ver com melhor clareza o mundo espiritual. Isto é chamado na Bíblia de discernimento. É como ter a visão de uma águia. Por isso é importante jejuar antes de tomar decisões. E segundo, a oração. Ela é a chave da vitória, a chave que acessa o mundo espiritual e abre também e fecha a conexão entre os seres espirituais. Orar não é somente falar com Deus, mas é entrar no mundo espiritual por meio do seu espírito humano e ordenar ao demônio que saia em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Jesus disse que em nome dele nós iríamos expulsar os demônios. Ele disse isso para os discípulos. E se você é um discípulo, um seguidor de Jesus, então ele disse isso para você. O nome de Jesus é a chave que abre as correntes do prisioneiro. Porém, essa chave só funciona na mão de quem está em nome dele, ou seja, de quem foi enviado por ele. Por isso, falar em nome de Jesus não adianta nada quando não estamos em nome dele, quando nós não andamos em Cristo. A convicção de que você é filho de Deus e de que Deus quer te usar. Veja em 1 João capítulo 3, versículo 8. E após a libertação, a pessoa ela ficou livre e deve preencher o seu interior com a presença do Espírito Santo. Pois caso não preencha, ficará sujeita que os demônios voltem e que o seu estado se torne pior do que o estado anterior. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 43. Ir aos cultos, orar, ouvir a palavra, cantar, ouvir louvores, vão tornar a libertação efetiva. Os piores demônios não são aqueles que se manifestam, pois esses demônios podem ser facilmente identificados assim que se manifestam e são expulsos. Mas os piores demônios são chamados de principados, e são aqueles que atuam no campo mental, influenciando as pessoas a abandonarem a família, a se separarem, a matar, a roubar, a destruir. Esses só podem sair através de uma coisa: obediência. A obediência a Deus e à palavra nos protege de cair nas mãos do inimigo, e assim ele não consegue nos destruir.
Deus está à procura de pessoas justas e fiéis a Ele. Isso está em Salmo 34, versículo 15. Pratique tudo o que você está aprendendo e que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e amado Pai, abençoe esta pessoa que ouviu este ensinamento, esta palavra, em o nome do Senhor Jesus. Liberta esta pessoa e livra ela de todo ataque espiritual do reino das trevas. Tira, Senhor, nesse momento, todo o peso dos ombros dessa pessoa, todo o peso que essa pessoa tem carregado, esse vício que essa pessoa possui e que até o dia de hoje isso está prendendo e paralisando essa pessoa. Eu ordeno agora, em nome do Senhor Jesus, que todo vício solte a vida dessa pessoa agora, que você seja liberto, que a paz de Deus que excede todo entendimento e repouse sobre o seu coração agora. Venha, Espírito Santo, aonde essa pessoa está ouvindo essa oração agora e toca sobre o coração dela, com a tua paz, com a tua graça, com o teu consolo, com o teu renovo, em nome do Senhor Jesus, e que a libertação aconteça agora, em nome do Senhor Jesus. Seja liberto, seja livre de todas as amarras, de todas as correntes que te prendem no lugar onde não te pertence, em nome do Senhor Jesus. Caia ao chão, caia por terra agora, no nome poderoso do Senhor Jesus, e você é livre. Você é livre agora. Receba a libertação em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode declarar: eu sou livre. Amém? Se você toma posse dessa oração, então digita nos comentários: eu sou livre por Cristo Jesus. Amém? Eu sou livre por Cristo Jesus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se no botão inscrever-se aqui embaixo. Compartilhe esse poderoso ensinamento e oração com seus amigos. E não saia desse vídeo sem deixar o seu gostei. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre a tua vida hoje e amanhã e para todo sempre. Amém.